Boa noite, meus irmãos. É com renovada alegria que nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, onde nosso objetivo é aprender e divulgar a doutrina dos Espíritos, para darmos continuidade à divulgação dos nossos estudos. Hoje abordaremos o tema O Espelho da Vida, desejando que aqueles que gostarem do nosso trabalho e que puderem, não deixem de se inscrever nesse canal, pois isso contribui para que as rotinas de pesquisa de divulgação do YouTube levem esta mensagem a mais pessoas na internet. E assim podermos divulgar melhor os princípios e conhecimentos da doutrina dos Espíritos. Por isso, rogamos ao Alto que nos ajude nesse propósito e que os bons espíritos, em nome de Deus, nos assistam para que nossa palavra se torne de fácil entendimento e que seja útil a todos, que nos seja possível retransmitir a palavra do Cristo e a tantos quantos desejem aprender e ampliar os ensinamentos e conhecimentos a respeito do Evangelho Redivivo. Que assim seja. Antes, porém, gostaríamos de lembrar as palavras do Evangelho de Mateus, que no capítulo 17, versículo 14 a 20, nos disse: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem Mateus nos ensina com veemência a condição da necessidade que precisamos alimentar em nós, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus, na época foram repreendidos pelo Mestre da necessidade de alimentar a fé inabalável dentro de nós. Gostaríamos também de proferir as palavras do espírito amigo Marcelo Lessa, que através do médium Getúlio Coutinho nos disse: a grande descoberta do homem ocorre quando ele se conscientiza que a felicidade dele não está nos outros, mas sim nele mesmo. Que ele a constrói, que ela não é um prêmio, mas uma conquista interior, que é desenvolvida com a prática do bem e do amor ao próximo. Ele é seu próprio provedor. Basta, portanto, querer e vivenciar na prática essas virtudes no seu dia a dia. Assim, a graça desejada se fará em forma de sentimentos, estágio alcançado pelas almas que souberam compreender o amor e a paz propostas pelo Cristo de Deus. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e dando início à nossa palestra propriamente dita, cujo tema, como já dissemos, é o Espelho da Vida, gostaríamos de inicialmente lembrar o Livro dos Espíritos, que na questão de número 86, Kardec perguntou a espiritualidade da seguinte forma: o mundo corporal
poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a espiritualidade respondeu: de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Gostaríamos de lembrar também a questão de número 87 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a espiritualidade respondeu: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-os, e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Na questão de número 88, Kardec continuou perguntando sobre os espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E a espiritualidade respondeu: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha divina. E Kardec ampliou ainda essa pergunta: essa chama ou centelha tem cor? E respondeu a espiritualidade: tem uma cor que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Bom, meus irmãos, essas questões do Livro dos Espíritos nos foi trazido à lembrança para fundamentar um determinado fato. O homem existe e habita, não é, num plano físico. Porém, o homem físico não é o ser. Ele é a manifestação do ser. Ao interpretarmos e nos aprofundarmos nessas questões do livro dos Espíritos aqui proposta, uma reflexão nos faz compreender facilmente que é o plano físico a consequência, não é? O reflexo, por assim dizer, do que existe no mundo espiritual, pois este, como bem diz a espiritualidade, não necessita do plano físico para existir, pois se esse plano físico fosse extinto, o plano espiritual continuaria a existir, demonstrando que é o plano físico efeito e não causa. Porém, ainda não compreendemos que o homem é um ser multidimensional, mas que ainda não compreende a sua essência. Ele existe em consciência, podemos dizer assim, num plano mental. Ele utiliza-se de corpos para se relacionar nas dimensões que atua, ou seja, ele se expressa num plano astral ou plano espiritual, como queiramos, não é? Através de um corpo astral, que por sua vez utiliza-se de um plano físico para expressar-se através de um corpo físico. A não percepção desta realidade faz com que confundamos nossos corpos de manifestação com a nossa essência. O Livro dos Espíritos nos ensina que há no homem três coisas. O espírito, não é? Que habita, podemos entender dessa forma, o plano mental, que, através do pensamento, manifesta-se num plano astral, no seu corpo astral. Que, como Kardec nos ensina, e a codificação nos esclarece, que o homem é, em seu princípio, espírito, que se apresenta através do seu perispírito, que, por sua vez, utiliza-se de um corpo físico para que no plano físico possa se expressar. Esses são os três
as três coisas fundamentais existentes no homem, para que ele possa existir: espírito, perispírito e corpo físico. O que nos falta é a adequada percepção desta realidade. Só que, num dado momento, cessa a interação com o corpo físico. E nos falta a percepção adequada dessa realidade. Ou quase nenhuma temos, não é? É muito comum muitos de nós, ao desencarnar, não entenderem o processo que estão experimentando e o tormento que experimentam, não é? A não ter mais a coordenação mental que antes conduzia na realização das coisas. Sem a noção apropriada do seu princípio, o homem não forma a ideia adequada do seu destino, procurando alimentar-se dos valores de que antes vivia, ou seja, sem a noção apropriada da transição que experimenta, da perda do contato com o mundo material. Ele não tem noção adequada daquilo que o faz dar continuidade ainda a existir. E assim procura se alimentar dos valores que antes vivia. De uma maneira geral, nós, homens físicos, né? Homens encarnados, ao desencarnar, pelo estado evolutivo que ainda nos encontramos, da falta da percepção adequada dessa realidade, ainda buscamos alimentar-se dos efeitos, sem compreender a causa, né, ou a origem que o faz existir. O homem precisa compreender que é papel do ser, enquanto encarnado, espiritualizar a matéria. Na realidade, foi isso que o homem foi destinado a conquistar, a realizar, ao participar ou a se expressar no mundo material. É trazer para essa matéria, ou seja, a matéria interior que habita dentro de si e é aquela da qual venha, porventura, experimentar e vivenciar, trazer a realidade espiritual que dá origem a tudo que existe. Porém, muitos ainda estão tentando explicar o existir através da matéria. Ou seja, o homem não compreende e muitos até não aceitam sequer essa grande realidade, que é a matéria, o efeito e não a causa, procurando explicar a matéria através da própria matéria, sem compreender que ela é, na verdade, o reflexo do que existe no mundo espiritual, confundindo assim causa com efeito, a si e aos outros. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis começa a nos chamar a atenção, a nos alertar para essa realidade, quando nos diz: se o homem conhecesse os recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. E aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos, na questão de número 23, onde Kardec perguntou: o que é o espírito? E a espiritualidade respondeu: o princípio inteligente do universo. Ou seja, em essência,
É isso que nós somos. O princípio inteligente do universo, ou seja, através do raciocínio, através do pensamento, através da consciência que habita em nós e que nos dá a condição de existir, ou nos proporciona a condição de existir, é o que nós somos em essência. Há poucas décadas, o homem de ciência entendia que a inteligência decorria do cérebro, que o pensamento era uma secreção produzida pelo cérebro. Ou seja, não faz muito tempo, talvez os mais jovens não lembrem disso, mas há cerca de 4 ou 5 décadas atrás, o entendimento científico a respeito do pensamento predominantemente era de que o pensamento era uma pura secreção emitida pelo cérebro físico, pois esse era o que era conhecido pelo homem de ciência. Só que em 1947, na obra No Mundo Maior, na parte que trata de estudando o cérebro, André Luiz nos traz a informação através de Chico Xavier, nos dizendo: cada individualidade revela-á consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual, com vibrações muito diversas do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. Ou seja, é André Luiz nos dando notícia da condição do cérebro físico como um instrumento que se expressava através de ondas que nós vamos ver um pouco mais adiante, ondas eletromagnéticas emitidas e provindas do mundo espiritual. Joana de Ângeli, na obra Dias Gloriosos, obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, nos diz: os pensamentos se originam no espírito e, à medida que se transfere para as áreas de sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos nas referidas células de energia que os executam de forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Ou seja, é Joana de Ângeli nos ampliando o entendimento, nos esclarecendo que o pensamento tem origem no mundo espiritual e que esses, por sua vez, imprimem, não é, a sua condição energética nas próprias células físicas do ser e do mundo que o circundeia. E André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, nos diz: todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontre. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Ou seja, é André Luiz nos dando notícia e ampliando a informação de que nós precisamos compreender que o princípio da vida está no espírito e que tudo começa no pensar, no impulso mental que o ser provoca ou proporciona ao iniciar a sua própria vida. E continua: sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas pensamentos, ou imagens, moldes que arrojamos para fora de nós,
pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Ou seja, é André Luiz nos esclarecendo que além da vida iniciar no pensamento, esse pensamento, quando expresso, ou quando alimentado, ou quando processado, ele cria formas ou moldes, né, que exteriorizamos para a atmosfera que vivenciamos e que nos caracteriza a nossa própria presença. O espírito é energia pensante. Isso é o que é o espírito. É energia proporcionada através do pensamento. Ele assimila as vibrações presentes em torno de si e as exterioriza, mediante de ondas mentais que criam forma e integram-se com a vida. Os seres dos dois planos, materiais e espirituais, assimilam as energias. Quanto mais materializados nossos pensamentos, emoções e sensações, atrairemos vibrações de igual teor. Ou seja, quanto mais estivermos voltados para os valores, para os ideais terrenos, mais produziremos dentro de nós matéria, dentro de nós sentimentos ligados a essa condição de valor material segundo aquilo que nós consigamos alcançar. Os afins buscam e são atraídos por essas vibrações. Ou seja, a nossa sintonia é que nos atrai ou nos repele, os nossos afins, aqueles e aquilo que está acontecendo dentro de nós e nas nossas vidas. Os fluidos associam-se aos desencarnados com vibrações semelhantes. Pensamentos inferiores criam vibrações negativas. Os fluidos produzidos são escuros e sua ação pode causar mal-estar físico e psíquico. Por que podem causar? Porque vai depender da sintonia, não é? Do receptor, daquele que se permitir se aproximar ou que esses fluidos se aproximem de si. Os pensamentos elevados criam vibrações sublimes e, invariavelmente, os fluidos produzidos são límpidos e sua ação causa bem-estar físico e psíquico. Naturalmente, se nós estivermos em uma atitude negativa, dificilmente iremos, não é, perceber ou receber o eflúvio dessas vibrações. O espírito Calderaro, na obra No Mundo Maior, orientador espiritual de André Luiz, nos ensina: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Ou seja, é André Luiz, através da obra No Mundo Maior, transmitindo a informação dada pelo seu orientador espiritual, Calderaro, de que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo não é mera pieguice religiosa, como muitos acham, mas sim tem no seu fundamento uma questão científica, que é a atração e a repulsão dos fluidos. Aquele que vibra positivamente consegue transmitir para si e para aqueles que lhe rodeiam, sobretudo aqueles que vibram negativamente contra ele, fluidos positivos que podem
transformá-lo à sua condição vibratória e ajudar a si e àqueles que o perseguem. Por isso, Jesus nos ensinou que devemos amar aos nossos inimigos. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão importantes para a mente encarnada, tanto quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo, nos ensina André Luiz. E é Emmanuel que vem utilizar-se da expressão o espelho da vida, nos ensinando que o pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. É o pensamento, o espelho da vida, pois esse reflete aquilo que somos, aquilo que compreendemos, aquilo que criamos, a vida que nós proporcionamos a nós mesmos e aos que nos rodeiam. Até nos identificarmos, diz Emmanuel, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. As palavras de Emmanuel aqui vão de encontro às palavras do que diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que um dia, quando o pensamento do homem se alinhar com o pensamento divino, conseguirá entender e realizar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a respeito de transportar montanhas com a nossa própria fé. Mas afinal, o que é o pensamento? Podemos defini-lo de que forma? Poderemos entender que o pensamento é a condição do ser manifesto, ou seja, o pensamento, o espelho da vida. É aquilo que refletimos, é aquilo que nos proporciona a condição de se manifestar através daquilo que existimos, através daquilo que habita dentro de nós e expressamos na condição do existir. O pensamento podemos dizer que é o exercício da consciência do ser vivente, ou seja, é a própria consciência humana exercitando a condição do viver. O pensamento é o atributo inalienável pelo qual o ser evolui. Não há outro meio, não há outro instrumento. Evoluiremos em intelectualidade e moralidade, na medida que conseguirmos trabalhar, exercitar, praticar, exteriorizar, vivenciar a condição do pensar de acordo com o aprendizado que necessitamos realizar em nossa própria evolução. O pensamento é o atributo inalienável pelo qual o ser evolui, o maior de todos. O existir é a condição do expressar, do pensamento, através da sua própria vida. Na Gênese, no capítulo 14, no item 16, Kardec nos diz: o pensamento exerce poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando suas características básicas. Ou seja, Kardec nos ensinando, nos educando a entender que o nosso pensar pode influenciar e influencia nos fluidos espirituais, aqueles que nos rodeiam. Os pensamentos bons são vibrações elevadas, que dão conforto e sensação de bem-estar naqueles que os originam. Emmanuel, no livro Espelho da Vida, de psicografia de Chico Xavier, nos diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se da terra para Deus, sob a égide do Cristo,
a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos aparece sob a canga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos, aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ou seja, é Emmanuel, de forma poética, nos dando notícia que é a nossa mente, ou seja, a condição do pensar, o espelho da nossa própria vida, expresso durante a nossa evolução, nos seres primitivos como canga do instinto. É o ser, é o homem no seu início, que só instinto tem, como nos ensina a lei do amor. Mais avançado, ele tem sensações, ou seja, ele se deixa levar pelas suas ilusões experimentadas, da qual procura se alimentar. Porém, mais elevado, consegue entender que a condição do sentir é a própria condução do evoluir. E na medida que evolui, brilha em si a luz, tal qual diamante lapidado pela mão do lapidador, a expressar, a refletir a glória do Deus Criador. Ainda no espelho da vida, Emmanuel nos diz, estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, com tamanha sublimidade, Emmanuel constata uma realidade, que nós estamos como que confinados, presos no existir entre a animalidade e a angelitude, com o destino inquestionável de atingirmos o ponto alto da evolução, exercitando a nossa condição do pensamento, do conhecimento, para adquirir essa evolução. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face, que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Ou seja, é Emmanuel nos ampliando e nos ensinando que precisamos trabalhar, que precisamos interiorizar, como bem diz, acrisolar e sublimar a condição do existir através do atributo do pensamento. E Emmanuel, na obra O Espelho da Vida, ainda nos diz: em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Ou seja, não só no nosso mundo, mas por todo o universo. Cada criatura, cada ser existente está interligado, influenciando um ao outro. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e as palavras que comandam as ações. Semelhantes manifestações alongam os fios geradores das causas que nascem as circunstâncias, válvulas obstruídas ou alavancas libertadoras da existência. É isso que nós alimentamos quando pensamos. Alavancas libertadoras ou
válvulas que obstruirão a nossa própria existência. Emmanuel, ainda no Espelho da Vida, continua dizendo: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo do trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ou seja, ninguém é criativo bastante para improvisar uma realidade daquilo que não é. Manifestamos a cada instante, por mais inspirado que esteja, as possibilidades daquilo que habita dentro de cada um de nós. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ou seja, Emmanuel nos diz claramente que a cada instante estamos ligados uns aos outros, permutando, trocando, transmitindo, sentindo o que cada um de nós experimenta e alimenta dentro de si próprio. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Ou seja, aquilo que imaginamos ser apenas uma figura ou uma paisagem, não é? Ou um momento existencial observado pelos nossos olhos, é, na verdade, aquilo que estamos impregnando, introjetando dentro do nosso próprio ser. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através dela, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Ou seja, são essas imagens que alimentamos dentro de nós que nos conduz à nossa realidade existencial. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, somos nós, reflexo de nós mesmos, alimentando e transmitindo um para o outro aquilo que cada um é, que por sua vez transmite e retransmite a vontade e a orientação do Pai. Por menos que entendamos, por menos que consigamos aceitar essa realidade. Emmanuel, na obra Pão Nosso, nos fala sobre a ação do pensamento, dizendo: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se logo, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para a continuidade ou extinção. Isso é para que nós não nos enganemos. A cada instante que alimentamos uma ideia, projetamos um pensamento, estamos criando uma realidade para nós mesmos, mesmo que esta não seja exteriorizada, mas essa permanece no nosso mundo íntimo. E como bem diz Emmanuel, precisamos dirigir cuidados especiais para que esses sentimentos e essas ideias sejam dadas continuidade ou extintas, se necessário. Pois isso nos levará, necessariamente, à nossa escravização ou à nossa libertação, de acordo com o que fizermos com os nossos sentimentos, pensamentos e ideias, e atitudes correspondentes. E aí nós lembramos a palavra do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, que nos disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, Paulo, já há mais de 2000 anos atrás, nos alerta que tudo é possível alimentar no nosso mundo interior, porém, nem tudo é conveniente para a realidade do homem, que cada um precisa escolher e discernir aquilo que alimenta dentro de si. O pensamento é energia e vida. Vivemos em um oceano de pensamentos, próprios e alheios.
de nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então, não nos enganemos. Nos influenciamos uns aos outros, quer seja encarnado, quer seja desencarnados. Intensos se continuadamente alimentados, ou seja, se continuadamente vivenciarmos e experimentarmos os nossos pensamentos e ideias, esses serão intensos. Ou eles serão fugazes, se eventualmente nós o ignorarmos. Eles assumem formas carregadas de energias, ou seja, tudo que pensamos, criamos formas pensamentos, que segundo a natureza daquilo que sentimos, vai a carga da energia emitida pela nossa condição de sentir e de pensar. André Luiz, na obra Mecanismo da Mediunidade, nos diz: o pensamento é fluxo contínuo de energia. Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim: a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticidade inimagináveis. Ou seja, é André Luiz nos conceituando e nos ajudando a compreender a força interior que abraçamos dentro de nós quando pensamos. Ele é a força contínua de energia e que se exterioriza a cada vez que nos manifestamos com faculdades de autoexcitação, ou seja, a nós próprios excita, e com a capacidade plástica, ou seja, de criar de forma inimaginável. André Luiz, ainda no Mecanismo da Mediunidade, nos fala da onda mental, dizendo: as criaturas humanas são emissoras de ondas mento-eletromagnéticas, que são as correntes do pensamento, dizendo que, sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim: a conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticidade inimaginável. Voltamos para a Gênese, no capítulo 14, item 16, para fundamentar aquilo, para corroborar aquilo que André Luiz nos disse e que apresentamos no slide anterior. Diz Kardec: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequência de importância direta e capital para os encarnados, desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades. É isso que faz as correntes mentais. Alimentada pelos nossos pensamentos, podemos modificar os fluidos que nos rodeiam. É evidente, conclui Kardec, que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais, dos pensamentos que os colocam em vibração modificados pela natureza ou impureza dos sentidos. E para finalizarmos, repetimos as palavras do Emmanuel na obra O Espelho da Vida. Nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, ou seja, estamos refletindo o que somos em realidade quando alimentamos e manifestamos o nosso pensar, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Esse é o nosso destino, evoluirmos ao ponto que um dia o nosso pensamento reflita a realidade e a vontade do Criador. Que assim seja. Muita paz para todos.